Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muito carinho e felicidade que mais uma vez recebemos todos aqui presentes no salão, os ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio e todos os nossos queridos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. E como sempre nos é orientado antes de cada atividade, vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor e bondade e ao nosso querido amigo e Mestre Jesus e fazer a nossa prece. Querido Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de nos reunirmos aqui e discutirmos esses temas tão importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa melhora. Pedimos que abram as nossas mentes e os nossos corações para que possamos absorver o máximo possível de tudo que aqui será discutido hoje e que possamos também receber todas as bênçãos que aqui viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Ressurreição da Carne, do Livro dos Espíritos, questões 1010 a 1010A, do autor Allan Kardec. E quem fará a exposição para nós é a nossa companheira Roseli, a quem vamos envolver com muito carinho para que seja muito feliz em sua exposição. Boa palestra. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós saudamos a todos que estão aqui no Salão de Reunião Pública e todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, emissora da Fundação Espírita André Luiz, e pelas redes sociais. É sempre um momento importante nós estarmos aqui na palestra, viemos para fazer o nosso tratamento, mas a palestra é uma parte importante de toda essa harmonização que nós viemos buscar através dos tratamentos de passe. É aquele momento em que nós escutamos, ouvimos um tema da doutrina, onde ele é trabalhado de uma forma, quando possível, pelo tempo, um tanto quanto mais profunda, e pode nos ajudar a nós refletirmos a respeito de certos assuntos. E hoje o nosso tema é a ressurreição da carne, que está lá no Livro dos Espíritos. E a maioria de nós tem uma origem religiosa no catolicismo, isso devido já desde a época do descobrimento, quando nós fomos colonizados pelos portugueses, que é um povo preponderantemente católico. Para cá, na época quando eles estavam estruturando todas as questões envolvidas, né, nessa colonização, foram trazidos desde o início padres, evangelizadores, missionários e, junto com isso, todo o ritual que compreende o catolicismo, assim como toda a estrutura, a construção de igrejas, de pontos de encontro, né? Então, a religião católica, ela tornou-se, por vários séculos, a religião oficial no Brasil. Segundo o último censo, o Brasil ainda continua sendo o país com maior número de católicos no mundo, mas esses números eles mudaram bastante. Segundo o IBGE, em 2022, cerca de 51% dos brasileiros se declararam católicos. Então, mesmo hoje, vindos do catolicismo, muitos migraram para outras religiões como evangélicos, protestantes, espiritismo, religiões africanas. Mas essa mudança de religião, mesmo que ela aconteceu, essa criação que nós tivemos há séculos e depois foi passando para os nossos familiares, ela faz com que a gente tenha em nós ainda muitas referências católicas na nossa infância, na nossa criação, dos costumes da nossa família. Então, muitos ainda são mais rigorosos nesses rituais e nesses costumes, e a gente acaba por trazer essa referência mesmo
que a gente siga uma outra doutrina religiosa. E a ressurreição é uma dessas referências. A ressurreição é um dogma católico. Entretanto, falarmos de ressurreição da carne, ou seja, a volta ao corpo, ao mesmo corpo, a volta à vida no mesmo corpo, é esse o significado literal da ressurreição, é também uma expressão muito utilizada pelos católicos, porém mal interpretada à luz da doutrina espírita. Então, a gente vai começar trazendo alguns conceitos. Qual é o significado de dogma com relação à religiosidade? Então, dogma é uma verdade considerada absoluta e indiscutível. Não há o que se discutir. Ela não tem questionamentos, não adianta nós questionarmos, porque não haverão explicações dentro de uma coerência que possa nos convencer dessa possibilidade, mas é uma questão que tem que ser aceita sem questionamentos. Então, os seguidores dessas doutrinas, mesmo que não haja uma explicação coerente, essa afirmação é uma verdade absoluta. Lembrando que nós, almas, espíritos reencarnados, imortais, ninguém aqui é dono, ninguém aqui é detentor da verdade absoluta. Mesmo aqueles que se dizem representantes de Deus na Terra, aqueles que se entendem como os privilegiados, nenhuma alma encarnada é detentora da verdade absoluta, que só é de Deus. Então, a verdade absoluta, ela só vem de Deus. A gente trouxe esse lembrete para poder nos auxiliar no decorrer da palestra. E qual é o significado de milagre para o catolicismo? Então, é um fato extraordinário que não pode ser explicado pelas leis naturais, realizado por Deus ou por meio de um intercessor, que seria um santo, né? Com o objetivo de confirmar a fé ou atender a um pedido especial. Então, baseados nessas raízes históricas e culturais do catolicismo, a ressurreição de Jesus, né, a volta de Jesus no mesmo corpo após a sua morte, é um acontecimento indiscutível, inquestionável, um verdadeiro milagre de Deus, com o objetivo de confirmar a fé e o poder do Cristo. O Espiritismo, nós sabemos que é a terceira revelação. Então, primeiro veio Moisés. Moisés foi aquele que recebeu mediunicamente os 10 mandamentos e ele começou a colocar para a humanidade, para a população daquela época, mas inicialmente para o povo hebreu, a questão do Deus único, embora os hebreus foram realmente o primeiro povo que já vinha nesse entendimento de sair do paganismo, de adoração a vários deuses e começar a trazer o entendimento de que Deus era um só. Então, Moisés, ele trouxe esse conhecimento de uma forma mais profunda, no sentido que era necessário naquela época. Um Deus que castigava, um Deus mais rigoroso, porque naquele tempo não haviam legislações, leis, disciplinas, então era tudo resolvido na base da honra, não se podia ofender, que já logo dava uma briga. Então, precisava-se ter um freio que pudesse, mesmo esse freio que a gente não visse, né, naquele tempo, mas precisava haver um freio para essa violência instintiva da população daquele tempo. E esse freio foi esse Deus que castigava, esse Deus rigoroso. A segunda revelação foi Jesus, que deu continuidade a esse ensinamento de Moisés, mas ele já modificou o caráter da divindade. Ele já nos trouxe um Deus bondoso, amoroso, um Deus que é um pai,
E como todo pai nos ama, quer o nosso bem, nos ensina por meio, muitas vezes, de situações difíceis, mas sempre nos amando e sempre procurando fazer com que a gente possa aprender. Então, Jesus já trouxe esse Deus amoroso, esse Deus que não castiga, que não pune, mas que nos apresenta oportunidades de nos reajustarmos. Essas oportunidades, até hoje, nós não entendemos como uma oportunidade de fato, mas muitas delas nós recebemos como castigo ainda, como uma punição de Deus, mas é um aprendizado. As questões que hoje nos levam a sofrer, nos levam a momentos difíceis, elas são um aprendizado na nossa vida, embora nós as vejamos ainda como sofrimento. Então, Jesus, e por fim, Jesus nos prometeu o Consolador. Esse Consolador é a doutrina espírita, que veio nos consolar depois de tudo revelado, tudo não, que até hoje nós não sabemos tantas coisas, muitas coisas ainda estão ocultas, porque a gente não tem como saber tudo se a gente não vai saber lidar com aquilo que nos é revelado, né? Então, nós vamos tendo revelações pouco a pouco, conforme a nossa competência moral, intelectual, para nós absorvermos esses ensinamentos. Mas a doutrina espírita é, de fato, essa doutrina consoladora, porque ela nos dá as ferramentas, ela nos dá a certeza de que, embora nós estejamos aqui ainda num plano de provas e expiações, passando por situações difíceis, nós vamos dia a dia nos transformando, nos modificando. Isso é o que faz de nós espíritos imortais em progresso constante. Nós estamos aqui numa passagem, num tempo de aprendizado. Aqui é uma escola onde nós somos todos alunos e estamos aprendendo. Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar, alguns repetem de ano, alguns ficam de recuperação, igual à escola. E aí a gente tem que ir passando por esses estágios e nessas passagens, nessas existências várias, nós vamos evoluindo. Então, o Espiritismo, com essa estrutura que ele já traz, baseada em fatos, em observação e raciocínio lógico, ele caminha lado a lado com a ciência. A ciência esta que nós temos aqui, que nós conhecemos, mas de acordo com as literaturas que nós temos contando a vida no mundo espiritual, como a literatura de André Luiz, por exemplo, mas tendo outros também, na vida espiritual, essa ciência, como nós falamos, ela é muito mais aprofundada, e à medida em que a gente vai tendo essa capacidade de compreensão, ela vai sendo revelada para nós pouco a pouco. Tudo isso que nós falamos com relação aos dogmas do catolicismo, a doutrina espírita não tem a intenção de criar um debate ou polemizar a respeito disso com nenhuma doutrina religiosa, até porque o espiritismo não é uma religião no sentido que nós conhecemos, com hierarquias, com dogmas, com rituais. O espiritismo, ele é religião no sentido de que ele nos religa, religare, né, que é um dos significados da religião. Ele nos religa ao nosso Criador. Então, nesse sentido, sim, o espiritismo nos encaminha para o Criador, para estarmos mais próximos, distantes da materialidade e mais próximos do Criador. Mas ele não é uma religião nesse sentido estrito como nós conhecemos. Então, não é a intenção menosprezar qualquer coisa, qualquer doutrina religiosa, né? Porque nós não estamos aqui para estudar as divergências, mas temos que trazer as questões à luz da doutrina espírita. Então, não há como uma doutrina que é baseada em raciocínio lógico, primeiro, aceitar um dogma.
sem questionar. Filosofia, né? Tem a veia filosófica da doutrina espírita, o que é? Você questionar. Vamos ao exemplo de Kardec, como ele desenvolveu a codificação. Ele poderia ter se contentado em saber apenas a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto, sossegou. Mas não, Kardec ele vai aprofundando, ele vai mais fundo, ele quer destrinchar aquele assunto. Então, o Espiritismo também é assim. Espiritismo é essa questão de nós questionarmos, mas por quê? Mas por que assim? Mas para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós viemos para cá? Então, essas questões, é impossível você aceitar um dogma como uma verdade absoluta sem que possa ser questionado, sem que possa ser discutido. Então, o dogma, lembram, é indiscutível, inquestionável. Então, o nosso desenvolvimento moral, intelectual, ele se dá por meio desses questionamentos. Nós vamos perguntando desde crianças, que temos aquela fase dos porquês, por que isso, por que aquilo, a criança quer saber. E assim a gente vai se desenvolvendo moral e intelectualmente. Não há também como nós desenvolvermos o livre-arbítrio se não nos conscientizarmos por meio dos nossos próprios estudos e chegarmos às nossas próprias conclusões, que certas situações são impossíveis de acontecer da forma como são colocadas por meio dos dogmas. Então, a ressurreição é uma dessas questões que não tem como ser aceita da maneira como ela é colocada, como um milagre de Deus, como uma intervenção divina ou de algum santo para fazer com que alguém que desencarnou, alguém que morreu, que volte à vida no mesmo corpo, voltar à carne no mesmo corpo. Esse é o significado da ressurreição. Então, não tem como nós aceitarmos isso sem nós estudarmos, sem nós nos basearmos, por exemplo, na codificação, que não é a verdade absoluta, por isso que nós temos o direito de procurar outras alternativas, procurar outros estudos, outras revelações, chegarmos às nossas próprias conclusões. Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que está na codificação espírita. Mas convenhamos que quando nós estudamos, nos aprofundamos, como esta casa que oferece o curso de doutrina, isso tudo vai trazendo uma certeza de que aquilo que acontece é real, porque espiritismo não é apenas estudar, não é apenas praticar, não é apenas estudar, não é apenas se aprofundar em certos assuntos, mas é praticar e observar. Faça, observe o resultado. Então, é uma doutrina, além de tudo, de observação. Nós praticamos e observamos o que acontece ao nosso redor. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho dos milagres, né? Então, é possível, então, trazendo o dogma da ressurreição, que por uma vontade divina ou a intercessão de um santo, uma pessoa que morreu possa voltar à vida na carne, no mesmo corpo, quer dizer, eu desencarno, morro e volto à vida neste mesmo corpo? Isso é possível? Se for possível, vamos cogitar a possibilidade. Deus escolheria quem teria esse privilégio em lugar de outros? Estão todos, a maioria, querer ressuscitar. Por que ele escolheria um ou outro? Onde estaria a bondade? Onde estaria a justiça divina, a sabedoria divina, se ele privilegia com o retorno à vida, a ressurreição a uns e a outros não? Então, pela ciência, pela lógica, pelo raciocínio, nem uma coisa nem outra poderia acontecer. Então, nós já falamos que Deus não seria Deus se ele ficasse escolhendo para quem dar o privilégio de voltar à vida ou não. Então, já não seria Deus. E Deus é inteligência suprema. Quer dizer o quê? Não há nada nem ninguém mais inteligente do que Deus.
causa primária de todas as coisas. Tudo aquilo que a gente vai querer remeter à origem, nós chegaremos a Deus. Chegará um momento em que aquilo ali não terá uma origem a não ser a criação de Deus. Então, pela lógica, pela ciência e o raciocínio, nenhuma coisa nem outra poderia acontecer. Por quê? O nosso corpo físico é matéria. E o que acontece com a matéria? Tem um prazo de validade. Matéria deteriora, matéria se degrada. Então, nosso corpo físico, sim, é perfeito, é complexo, é uma organização, uma engrenagem perfeita em que as células trabalham juntinhas, esqueci lá como é que chama o negócio da engrenagem. Mas, enfim, imaginem uma engrenagem, ela trabalhando certinho, toda direitinho, né? Então, é uma organização perfeita. Tecidos e órgãos que funcionam como essa perfeição, né? Com a ajuda de diversos componentes químicos. Então, nosso corpo, além de matéria que se pode tocar, ela também é feita de líquidos, de gases. Então, nós temos água, proteína, gorduras, minerais como cálcio, fósforo, carboidratos, olha quanta coisa, carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim, uma infindável lista de ingredientes que também são matéria em outras formas e degradam assim que a vida cessa. Então, esses componentes que formam o nosso corpo físico, a partir da morte física, quando, segundo a doutrina espírita, aquele laço fluídico, ele é cortado, ele é rompido, para nós espíritas significa que a vida, de fato, a vida física acabou, porque o espírito, o perispírito se separou do corpo físico. Então, ali é o fim da vida à luz da doutrina espírita. Então, esses componentes, sem a circulação, sem o oxigênio, eles vão degradando, eles vão se desfazendo, se separando e vão formando novas colônias nos diversos ambientes para formar novos seres. Então, elas não vão ser desperdiçadas. Nosso corpo físico vai servir de matéria para a formação de outros seres vivos. E nós, como espíritos imortais, voltaremos à vida espiritual, estaremos ali no período chamado erraticidade, que é quando o espírito está lá na vida, desencarnou, está lá na espiritualidade, aguardando a sua nova reencarnação. Chama erraticidade. Essa nova reencarnação, nós vamos vir com um corpo diferente, nós vamos passar pelo processo normal de nascimento, crescimento, num outro corpo, talvez num outro sexo, em outro gênero, porque são necessárias mudanças, adaptações nesta nova existência para que a gente possa trabalhar as nossas questões, para que a gente possa trabalhar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Então, a gente vem em várias posições com um corpo adequado, adaptado às nossas necessidades evolutivas. Então, o Espiritismo, ele entende que sim, a carne ressurge, mas de um modo diferente do que dizem alguns dogmas religiosos. Então, o Espiritismo, nesse item que está lá no Livro dos Espíritos, ele trata a ressurreição como reencarnação, que é um dos 5 princípios da doutrina espírita. Então, a existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos, o mundo espiritual se comunicando com o mundo físico e a imortalidade da alma. Nós somos imortais, tivemos um começo criados por Deus e não teremos um fim, por isso somos imortais. Então, a reencarnação é um princípio absoluto porque está baseado nas leis naturais, divinas e imutáveis do Criador. E o Espiritismo jamais iria derrogar essas leis divinas, porque elas são imutáveis. A reencarnação ocorre em todos os seres viventes da natureza, porque tudo que morre vai voltar com o objetivo sempre de crescer, e tudo que tem vida
cresce, evolui, tem o princípio vital, que é aquele que nos dá a vida. Existem algumas diferenças, né, de entendimento, interpretação, não são diferenças que nos separam da religião católica, no caso, mas são diferenças importantes entre o dogma da ressurreição e o princípio da reencarnação. Então, a ressurreição, conforme o catolicismo, ela é literal, de forma simples, o retorno do corpo à vida após a morte. Então, nós explicamos que nós vamos, sim, reencarnar, quer dizer, entrar de novo na carne, porém com um corpo diferente deste, porque este corpo que nós temos hoje, ele não vai existir mais como este corpo, mas ele vai estar disperso em moléculas e voltará para a formação de outros corpos. Depois tem a ressurreição do Cristo, né, que é o centro da fé cristã e demonstra a vitória sobre a morte e o pecado. Nós entendemos que Cristo, quando esteve entre nós, ele veio como um homem comum, veio de uma relação sexual, nasceu, cresceu, quando chegou, ele já vinha, né, numa projeção de vivenciar muito mais as coisas espirituais do que as materiais, ele já veio preparado, ele já veio como um espírito evoluído, porém ele esteve entre nós da forma natural, normal, para que não fosse derrogada nenhuma lei divina. Relação sexual do pai e da mãe, nasceu, cresceu e ficou pregando o seu evangelho. Então, o Cristo, para nós, é essa demonstração de que, porque ele é o nosso guia e modelo? Guia porque nos mostra o caminho. Jesus é o caminho da verdade e da vida. E por que é nosso modelo? Porque é alguém que um dia foi como nós, passou pelos dissabores. A gente não tem conhecimento da vida de Jesus antes dele se tornar esse espírito puro, que foi quando ele já veio aqui no planeta Terra, como governador do planeta Terra. Mas a gente sabe que as leis divinas dizem o quê? Todos vão nascer, vão crescer, vão passar por várias existências. E o Cristo Jesus não foi diferente disso. Por isso que ele é um modelo possível de se alcançar. Nós todos estamos nos encaminhando para nos tornarmos Jesus também. Um dia, na sua pureza espiritual, na sua capacidade de operar os nossos próprios milagres, né? E também tem a ressurreição final, né, que é o juízo final, aquele em que, segundo o dogma católico, Deus estaria escolhendo entre os bons e os maus e separaria uns e outros, né? Então, os maus seriam relegados eternamente, as penas eternas, e os bons iriam ressurgir na luz. E o Espiritismo não. O Espiritismo entende que, a cada vez que nós reencarnamos, nós temos por missão a nossa própria melhora, a nossa transformação, e que nós estamos, sim, progredindo constantemente. O espírito jamais retrograda, jamais volta atrás nas suas experiências, nos seus conhecimentos. Então, a reencarnação é para nós essa explicação para as desigualdades existentes no mundo. Por que uns vêm na abundância material, outros vêm na miséria? Questões das nossas escolhas, questões do nosso livre-arbítrio, vidas passadas, vida presente. Segundo os espíritos, a vida presente é que estão realmente as nossas grandes dívidas, coisas que a gente fez hoje, faz hoje, continua fazendo, faz com que a gente tenha comprometimentos futuros, né? Por que existem as pessoas que nascem perfeitas, os corpos perfeitos, e algumas que nascem com deficiências? Da mesma forma, questões de escolhas, questões de necessidades evolutivas, né? É que a gente fica embargado, sabe? Vocês já ouviram falar do véu do esquecimento, né? Então, a gente fica embargado nas nossas ideias, porque Deus, ele nos oculta quem nós fomos nessas existências passadas, porque ele sabe que vai atrapalhar.
Ele sabe que vai atrapalhar se nós soubermos o que nós fizemos, quem nós fomos, quem nós machucamos, quem nós ferimos, quem nos feriu. Então, isso impossibilitaria a gente de progredir, porque a gente ia ficar com raiva, a gente ia ficar com remorso. Então, Deus nos deu a oportunidade a cada existência de como nós estivéssemos começando do zero, mas não é porque a gente já tem uma bagagem. Mas a gente vai escrevendo um livro com novas ideias, novas transformações a partir de cada momento de reencarnação. Então, a gente tem essas questões para trazer, nós já vamos passar aqui para a finalização. Jesus conhecia profundamente as leis espirituais, por causa da sua pureza. Ele vivia aqui entre nós, em corpo e espírito, mas ele vivia muito mais, praticava muito mais a vida espiritual, né? Então, ele praticava aquilo que é do espírito, viveu no mundo sem ser do mundo. Então, ele jamais derrogou as leis divinas, né? Então, Jesus é o caminho porque ele nos direciona ao Criador, sendo a maior referência de espírito puro que já esteve entre nós. Ele veio nos despertar a fé, a esperança e a necessidade da renovação espiritual. E junto a Jesus, o Espiritismo representa a chave libertadora, porque a gente só se liberta quando a gente solta das amarras das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos uma vida inteira e nada nos fez mudar de ideia. E vem o Espiritismo e nos abre a mente para tantas descobertas, tantas revelações que nos libertam daquelas algemas, né? Então, o Espiritismo é isso, nos liberta dos dogmas, dos rituais. Ele abre para nós a certeza de que todos nós podemos operar os nossos próprios milagres, assim como Jesus. É só a gente começar a praticar cada vez mais a vida espiritual, a praticar a caridade, o amor ao próximo. Então, esse é o nosso caminho para que a gente possa ressurgir numa próxima reencarnação, num corpo adequado às nossas necessidades, numa mente adequada àquilo que nós devemos, como missão, melhorar em nós. Muito obrigada. Muito bem. Então, agora é chegado o momento em que todos podem participar com uma pergunta ou colocação referente ao tema, bastando levantar o braço. Nosso companheiro levará o microfone. Boa noite, muito obrigado pela sua explanação. Num dado momento, a senhora disse que Deus não permite que nós sabemos o que aconteceu em outras vidas. Mas eu tenho conhecimento, pela pouca experiência encarnada, de que a regressão ela explica alguma situação do passado. A senhora, qual é a sua observação sobre regressão? Eu vejo como leigo que pode ser charlatanismo, mas deve existir algum ponto de verdade, né? É isso, obrigado. Os bons profissionais, eles fazem uma regressão. A gente indica, a doutrina indica a regressão, quando você vive uma situação na sua vida recorrente que impede você de experienciar, impede você literalmente de viver esta existência. Uma fobia, alguma coisa que te atrapalha esta existência, e você já tentou as terapias, já tentou de tudo, não deu certo, aí pode sim fazer a regressão. O que acontece com a questão da regressão? É isso que nós falamos. A gente não sabe quem a gente foi. Será que a gente está preparado para descobrir numa regressão quem nós fomos? Será que a gente está preparado, por acaso,
para descobrir que um dos nossos familiares, que nós tecemos por ele um amor incondicional, esse foi um algoz numa existência passada que nos prejudicou a ponto, talvez, de até nos matar, nos ceifar a nossa vida? Será que a gente está preparado para isso? E, às vezes, isso se revela numa regressão. Então, a gente tem que estar consciente do que nós podemos encontrar. Mas sabem que a gente faz uma regressão, a gente mesmo, mas a gente não percebe. Se a gente tiver uma condição de observar a nossa vida hoje, da gente observar os fatos que estão no nosso entorno, os fatos que acontecem de forma recorrente. Sabe que, às vezes, tem uma determinada situação que acontece sempre na nossa vida, de maneiras diferentes, sutil diferenças, mas que, no fundo, é a mesma coisa. Um desemprego, eu fico no máximo empregado 6, 7 meses, 1 ano, depois eu sou mandado embora. Por que isso? Então, se a gente observar a nossa própria vida, a gente vai perceber que certas situações que estão acontecendo sempre são situações necessárias para o nosso aprendizado. Não é claramente uma regressão, mas nós podemos ter ideia de quem nós fomos em encarnações passadas. Devido ao quê? Primeiro que ou nós fomos iguais nós somos hoje, ou nós fomos piores, porque melhores nós não fomos, isso é um fato. Porque o espírito só caminha para frente, a lei do progresso só te empurra para frente. Então, você observar como são as suas inclinações, como são os seus desejos, o que é que te traz paixões, se você tem as virtudes. Então, tudo isso faz parte desse contexto de quem nós fomos como espíritos imortais e de quem nós somos hoje. Porque hoje nós somos construção de todos esse tempo, de todas essas existências. Então, dá para a gente ter uma ideia de quem a gente foi. Dá para a gente ter uma ideia de como nós nos comportamos em encarnações passadas se nós observarmos o que é que nos atrai hoje. É que a gente não quer, às vezes, ver, né? Mas se a gente olhar bem intimamente, buscar o autoconhecimento, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas atitudes egoísta, interesseira, boa, virtuosa, é isso que a gente vai descobrir que nós fomos piores ou iguais. Então, dá para a gente ter uma ideia, a gente pode fazer a nossa própria regressão. Porém, nesses casos mais sérios, claro, a gente recomenda um bom profissional, que tem profissionais muito competentes que podem nos ajudar bastante. Mas já é um caso realmente em que você está sendo atrapalhado na sua vida e algo que você não sabe exatamente o que é, te atrapalha, já tentou de tudo, não conseguiu, então bora fazer uma boa regressão com um bom profissional. Muito bem, ainda temos tempo para mais uma pergunta ou alguma colocação. Boa noite. Boa noite. Fiquei com uma dúvida, e ela é bem real mesmo. Qual a diferença, se existem princípios da doutrina espírita, qual a diferença entre os dogmas de outras religiões? A doutrina espírita não tem os seus dogmas, como reencarnação, como umbral, todas essas questões que são imutáveis e inquestionáveis, também não são dogmas? Então, às vezes parece, né? Mas não é, sabe por quê? Porque é aquilo que nós colocamos. Nós não somos obrigados a concordar com o que está lá, né? Mas, se a gente observar, por exemplo, a existência de Deus, a gente não vê Deus. Tem uns que não acreditam, tem os que são ateus, não acreditam mesmo em Deus. Mas nós não vemos Deus. A gente vê o sol, hoje estava feio o tempo. A gente viu o sol? Não sei se o sol saiu. Aqui eu fiquei muito tempo fechado, então eu não sei. Mas eu acho que o sol não saiu hoje. Mas o sol não está lá? Ele está lá. Deus, a gente vê? A gente não vê, mas ele está lá porque a gente sente. Então, a gente vai... esses princípios, eles não são dogmas, porque a gente pode discordar. Às vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou discordar de Kardec? A gente pode. É só a gente ter argumentos
que façam com que a gente possa trabalhar as nossas dúvidas. De repente, pode surgir, porque isso não é impossível, surgir algum argumento que ponha por chão aquilo que Kardec falou. Então, a gente precisa o quê? Estudar. A gente precisa se aprofundar para a gente, numa questão como essa, a gente ter argumentos para poder desenvolver uma boa tese. Tem um livro do Kardec, acho que é O que é o Espiritismo, que é um livro até que é um compilado muito bacana para quem está iniciando em doutrina espírita. E ali existem debates em que ele tinha debates com religiosos, né, a maioria católicos, desfazendo, digamos assim, da doutrina espírita. Só que os argumentos não dava para se discutir. Aí o Kardec ele só respondia assim, ele falava, olha, eu respeito a sua opinião, eu respeito que você pense assim, só que os seus argumentos não estão conseguindo contradizer o que os espíritos me revelaram, então eu não posso considerar. Então, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, você pode ou não chegar à conclusão, e você tem esse direito de procurar alternativas. Por isso que não é um dogma, porque não é uma religião dogmática, porque ela não tem os rituais, mas ela tem que ter os princípios. Os princípios para quê? Para onde você vai partir o seu estudo. De onde você vai partir para a sua conclusão. Então, se nós não tivéssemos a codificação espírita, que é o princípio da doutrina, como é que a gente ia conseguir estudar? Cada um ia estudar uma coisa. Existem literaturas hoje inúmeras, muitas delas que são totalmente loucas, discordantes do que é dentro das leis naturais, das leis de Deus. Então, está vendo essa diferença? Então, não é um dogma, porque você tem condições de você discordar, de você estudar. Agora, cria argumentos interessantes para isso. Porque aí você pode chegar à sua conclusão. Não, eu argumentei, e não consegui trazer um outro raciocínio tão lógico quanto esse. Mas ela dá essa liberdade. Tá bom? Não sei se eu te convenci, né? Que você ficou meio assim, né? Você estuda espiritismo? Eu cursei teologia. Ah, tá. Entendi, bacana a tua opinião, a tua questão, mas então estuda espiritismo também, vem para cá estudar para você poder, talvez, a gente conversar com outras pessoas mais conhecedoras aí, para poder abrir uma discussão dentro de uma coisa boa, bacana, para todo mundo aprender. Ai, que bacana. Então, tá bom, estamos te esperando aqui. É isso aí, gente. Considerações finais? Boa noite e até um próximo encontro. Muito obrigada. Muito bem. Então, em decorrência da nossa disciplina de horários, não temos mais tempo para perguntas, mas lembramos que a Roseli vai permanecer aqui por mais alguns instantes após o término da reunião pública. Então, agradecemos a sua exposição. E agora é o momento das nossas vibrações, que é quando doamos os nossos melhores sentimentos e os nossos melhores pensamentos àqueles que mais necessitam. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a esse Pai de amor e bondade e pedindo para que a espiritualidade aqui presente leve tudo aquilo de melhor que nós temos a todos aqueles nossos irmãos que estão acamados em um hospital hoje, aguardando um tratamento, uma cirurgia, uma medicação e uma recuperação. Que eles sejam acolhidos em vossas necessidades e que recebam as bênçãos do alto para a melhora o mais breve possível. Vibremos. Vibremos também por todos os lares que estão em conflitos, os países em guerra, que onde houver
um conflito, onde houver um atrito, um desentendimento, que também possa haver luz, possa haver paz e uma oportunidade para se refazer esses caminhos, para que eles sejam melhores. Vibremos. Vibremos também por aquele nosso amigo, aquele nosso parente, alguém que sabemos que também necessitam de um amparo. E por que não, vibremos por aqueles no nosso entorno que são tão difíceis para nós. Certamente somos difíceis para eles também. Vibremos. Pai de infinita bondade, mais uma vez agradecemos por tudo que aqui recebemos, pela orientação, pelas ideias e pelas bênçãos que os nossos irmãos nos trazem silenciosamente à necessidade de cada um. Agradecemos então por essa oportunidade e pedimos que eles permaneçam mais tempo conosco, nos inspirando e trazendo mais equilíbrio, que possamos retornar aos nossos lares e atividades melhores do que quando chegamos aqui. Uma boa semana a todos, que assim seja, graças a Deus. E agora eu vou chamar a nossa dirigente de passes, a Kátia, por favor, assim como também os passistas. Boa noite a todos os presentes no salão e aos que nos acompanham pela rede Boa Nova de Rádio e pelas redes sociais. Este é o momento do passe coletivo. Vamos então, neste ambiente de paz, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, mantendo a nossa serenidade, a nossa conexão com a espiritualidade, tendo a certeza de que nossas necessidades serão atendidas. Vamos então rogar por fé, amor, esperança, saúde, paz, equilíbrio e fortalecimento da fé. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe à distância. É o momento em que podemos direcionar nossas intenções àquelas pessoas que sabemos estar necessitadas e não puderam estar aqui presentes. Para quem tiver mais de um assistido, pedimos que pensem neles de forma alternada. Vamos então vibrar saúde, paz, harmonia, equilíbrio e fortalecimento da fé. E assim, tranquilos e serenos, vamos a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gratos a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, com a certeza de que fomos atendidos, rogamos que possamos estar aqui na próxima semana para dar continuidade aos tratamentos. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bem, então agora temos alguns recados. Ainda dá tempo de contribuir com a nossa campanha de inverno Doe Moletons, calças e blusões nos tamanhos G, GG e Extra GG. Se preferir, doe qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência. Mais informações nos cartazes espalhados pelo centro ou no site www.nossolar.org.br. O Grupo de Apoio do Relacionamento Familiar abriu inscrições para sua versão 2025, que terá 8 encontros de 4 de setembro a 23 de outubro, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30 na Unidade Doutrinária de Santana. Este grupo é destinado para quem está enfrentando dificuldades no relacionamento familiar, seja no âmbito interpessoal, com outros, sejam casais, filhos, irmãos, pais, companheiros e parentes, e intrapessoal, como se relacionam com os próprios sentimentos, emoções, questionamentos na convivência familiar. Participe! Para mais informações e inscrições, procure o plantão de orientação. Agende-se para o Bazar Beneficente Especial do Dia dos Pais, que acontecerá de 5 a 8 de agosto no espaço da lanchonete. De terça a quinta-feira acontece das 13 às 20 horas e sexta-feira das 10 às 18 horas na Unidade Doutrinária de Santana. Oportunidades a preços especiais de presentes, artesanatos, roupas, sapatos e muito mais. Além de nossas palestras e dos passes oferecidos em nossas unidades doutrinárias, você pode se beneficiar participando de nossos cursos e eventos, aprimorando os conhecimentos doutrinários, e se precisa de uma conversa e escuta fraterna, não deixe de passar em nosso plantão de orientação. Estamos aqui por você. Então, só nos resta agora agradecer a presença de todos aqui presentes no salão, aos nossos queridos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio e a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. O nosso boa noite.